shout the victory when we all get to heaven. What a day of rejoicing that be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Hallelujah. It's God revealing Himself through Christ, and Christ is the Word. É Deus revelando-se através de Cristo, e Cristo é a palavra. And it takes the light of God to shine upon that Word, to vindicate it, to prove that God still speaks life, eternal life. He speaks natural life, brings the life. E se necessita da luz de Deus para brilhar sobre essa palavra, para vindicá-la, para provar que Deus ainda declara vida, vida eterna. Life only comes by the light. The Word made manifest, or made flesh. A vida somente vem pela luz, a palavra manifestada ou feita carne. When all the promises become, in the Bible, become manifest is when Jesus Christ, the Word, was made flesh among us. Quando todas as promessas vêm a ser na Bíblia, vêm a ser manifestadas, é quando Jesus Cristo, a palavra, se fez carne entre nós. God always works through man. Man is God's subject. Deus sempre opera através do homem. O homem é o objeto de Deus. Now, if it gets a little warm in here for you, you can pull the windows down or whatever you wish to, cut the furnace down, maybe the janitor cut the furnace down a little. Agora, se ficar um pouquinho quente aqui dentro para vocês, vocês podem puxar as janelas ou o que quer que vocês desejem, diminuir o forno. Quem sabe o zelador diminuiria um pouco o forno. See, many are warm, and it's warm standing here too. Eu vejo que muitos estão com calor e está calor em pé aqui também. So remember that I'm glad it's warm instead of cold, because I like warm. Warm always brings life. Takes fire. Portanto, lembre-se disso. Eu estou contente que esteja calor em vez de frio, porque eu gosto do calor. O calor sempre traz luz, vida. Necessita-se de fogo. Notice, now made flesh. When the Word becomes flesh, it becomes manifested. Note agora, feita carne. Quando a palavra vem a ser carne, ela vem a ser manifestada. Like, take the Word and put it in the right position, the right kind of ground, it'll bring forth, the seed will bring forth its kind. Como tome a palavra e coloque-a na posição correta, e no tipo correto de terra. Ela produzirá. A semente produzirá a sua espécie. And the Word brought into the right kind of a heart, it'll manifest itself. E a palavra trazida para dentro de um tipo correto de coração há de se manifestar. It'll bring forth the light, it'll break forth upon it. All right. Ela produzirá a luz. Ela irromperá sobre ela. Certo? Nothing natural or spiritual can live without God's light. Nada natural nem espiritual pode viver sem a luz de Deus. Life can only come then by light. A vida pode somente vir então pela luz. Nothing natural or nothing spiritual can live without God's light. Think of that. All right. Nada natural nem nada espiritual pode viver sem a luz de Deus. Pense nisso. Muito bem. But when He sends us the light, and does all these things, and then we reject it. Now that's the pitiful part. It's when light is rejected. When it's sent to us. Porém, quando Ele nos envia a luz, veja, e faz todas estas coisas, e então nós a rejeitamos. Agora, esta é a parte lamentável. É quando a luz é rejeitada, quando é enviada a nós. Now, could you imagine some man today saying, I just refuse to say there's such a thing as a sun. I don't believe there is a sun. Agora, poderia você imaginar algum homem hoje dizer, eu simplesmente me recuso a dizer que haja tal coisa como um sol. Eu não creio que haja um sol. And he runs down into the basement and
and shuts all the doors and sits back in the darkness and said, there is no such a thing as sun. There is no such a thing as light. E ele descesse correndo para dentro do porão e fechasse todas as portas, e sentasse na escuridão e dissesse, não há tal coisa como sol. Não há tal coisa como luz. You know right away there was something mentally wrong with that person. Você saberia imediatamente que há algo mentalmente errado com essa pessoa. See? There's something wrong when he runs back into a dark basement and refuses to accept the benefit of God-given life. Vê, há algo errado quando ele volta correndo para dentro de um porão escuro e se recusa a aceitar o benefício da luz dada por Deus. There's something wrong with him. Há algo errado com ele. He don't want his warm rays. He doesn't want his health-giving substance. Ele não deseja os seus raios quentes. Ele não deseja a sua substância que dá saúde. He doesn't want its light to walk in. He'd rather sit in darkness. It shows mentally something wrong, natural with the man. Ele não deseja a sua luz para caminhar nela. Ele prefere sentar-se na escuridão. Mostra mentalmente algo errado, natural com o homem. And I say this with all love and respect. E eu digo isto com todo amor e respeito. So is there something spiritually wrong with a man that'll run back into his denominations of creed and refuse to see Bible light when it's shining right before him? There's something wrong with him. Também há algo espiritualmente errado com um homem que volta correndo para as denominações de credo dele e se recusa a ver a luz da Bíblia quando ela está brilhando bem diante dele. Há algo errado com ele. Veja. Goes back into his creeds and forms and shuts the door and says there is no such a thing as that. Volta para seus credos e aparências e fecha a porta e diz, não há tal coisa como essa. The days of miracles is past. There's no such a thing as divine healing. There's none of these things. That was for an apostle. Os dias de milagres já passaram. Não há tal coisa como cura divina. Não há nenhuma dessas coisas. Isso foi para um apóstolo. The man is spiritually crazy. See? There's something wrong with him. O homem está espiritualmente louco. Está vendo? Há algo errado com ele. He's pulled down the curtains and rejected the Holy Spirit that can come upon him. Ele tem puxado as cortinas e rejeitado o Espírito Santo que pode vir sobre ele. If ye abide me and my words in you, then the light shining upon this word, ask what you will. See? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, então a luz brilhando sobre esta palavra, pedi tudo o que quiserdes. Está vendo? Está vendo? There's something wrong that he would reject the God-given sources that God has given to us to live by His Word. Há algo errado, de modo que ele rejeitasse as fontes dadas por Deus, que Deus nos tem dado para que delas vivamos, sua palavra. The just shall live by faith, and man shall not live by bread alone, but by every word, not part of the word, every word that proceeds out of the mouth of God. O justo viverá pela fé, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, não parte da palavra, toda a palavra que sai da boca de Deus. And when a man will just refuse that, there's something wrong with that person. E quando um homem simplesmente recusa isso, há algo errado com essa pessoa. Something wrong with his experience, that he claims to love God and then refuses God. Algo errado com a sua experiência, se ele afirma amar a Deus e então recusa a Deus. There's something gone wrong with the person. Há algo que saiu errado com a pessoa. We know that without a shadow of doubt. He rejects it. Nós sabemos disso sem sombra de dúvida. Ele a rejeita. Runs into this place and says, I don't want to know nothing about it. Don't tell me nothing about these things. Corre para o lugar dele e diz, agora eu não quero saber nada sobre ela. Não me diga nada sobre essas coisas. I don't believe nothing about it. You don't matter what you say. Eu não creio em nada sobre ela. Vocês, não importa o que vocês digam. Fellow said not long ago, I was telling you about. He said, I don't care if you would bring 50 cancers and bring 50 doctors to testify them. I don't believe
Um camarada disse não faz muito tempo, eu estava falando a vocês a respeito, ele disse, não me importa se o Senhor trouxesse 50 com câncer e trouxesse 50 médicos para testificar deles, eu não creio. Não me importa se o Senhor ressuscitasse os mortos bem diante de mim, eu não creria. Veja, há algo errado com essa pessoa. And yet the man was a minister. See? Supposed to be a minister. Ali há. No entanto, o homem era o ministro. Veja, supunha-se ser o ministro. But just because that organization doesn't believe in the powers of God, don't believe that the word meant just what it said. Mas só porque tal organização não crê nos poderes de Deus, não crê que a palavra ela quis dizer exatamente o que ela disse. The man runs into this basement, old musty, dirty, filthy basement of an organization and refuses the warmth and life-giving rays of the Holy Spirit. Jesus Christ, which is the same yesterday, today, and forever. O homem corre para dentro desse porão, velho porão bolorento, sujo e imundo, de uma organização e recusa o calor e os raios que doam a vida do Espírito Santo, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Man, there's something wrong with that person. Então há algo errado com essa pessoa. Está vendo? He would rather live in that must, darkness, and so forth, than to live in the light of the God and of the Bible. It said that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ele prefere viver nesse mofo, escuridão e assim por diante, a viver na luz do Deus e da Bíblia que disse que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. The works that I do shall you do also. Even greater than this shall you do, for I go to my Father. Também fareis as obras que eu faço, até mesmo as fareis maiores do que esta, pois eu vou para meu Pai. There's something wrong with that person, without a question at all. There's something wrong. Há algo errado com essa pessoa. Sem dúvida, absolutamente, há algo errado. And to you, man, let's listen to this across the world, wherever you may be. There's something wrong with your experience when you say that you love God and refuse His Word. E quanto a você, homem que está ouvindo isto, do outro lado do mundo, onde quer que você esteja, há algo errado com a sua experiência quando você diz que ama a Deus e recusa a sua palavra. There's something you refuse the very... Há algo. Você recusa a própria... No wonder the church is in its condition and things cannot be done as God promised, is because you won't even receive the word or walk in the light. Não admira que as coisas não possam, que a igreja esteja na condição dela e as coisas não possam ser feitas como Deus prometeu, é porque você nem mesmo recebe a palavra, nem anda na luz. The Bible said, let us walk in the light as He is in the light. Then the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all sin. A Bíblia disse, andemos na luz como Ele na luz está. Então o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Sin is unbelief. Pecado é incredulidade. Then if we are walking in the God-given light of the hour, então, se nós estamos andando na luz da hora dada por Deus, then God takes that word that's given for the hour and vindicates it just like He did in Genesis 1:3. He said, let there be light, and light come forth. Então Deus toma essa palavra que é dada para a hora e a vindica. Tal como Ele fez em Gênesis 1:3, disse, haja luz, e luz surgiu. His word went forth and light followed it and cleared away the mist. Sua palavra saiu e luz a seguiu e dissipou o vapor. And the darkness went to one corner and the light shined on the other side. E as trevas foram para um canto e a luz brilhou de lado a lado. That's the way God does today. He sends His word for this hour. Amen. And the Holy Spirit comes and makes that word live. É assim mesmo que Deus faz hoje. Ele envia a sua palavra para esta hora e o Espírito Santo vem e faz essa palavra viver.
And the darkness goes on to the creeds and denominations, but light shines because it's the Word of God being vindicated. That His Word is true. E as trevas seguem adiante para os credos e denominações deles, porém a luz brilha porque é a palavra de Deus sendo vindicada de que a sua palavra é verdadeira. Now, there's nothing fictitious about that. That's just exactly scriptural. All right. Agora, não há nada de fictício com respeito a isso. Isso é exatamente bíblico. Muito bem. Now, we find that the wise man of the old, followed the God-given substance. Agora nós encontramos que os sábios do antigo, seguiram a substância dada por Deus. They followed the Word of God to the light, because it was the Word that brought life. Eles seguiram a palavra de Deus para a luz, porque era a palavra que trazia a vida. Now you say, how did they follow? Well, they were kind of magi's, we understand. Agora você diz, como eles seguiram? Bom, eles eram como que magos, que nós entendemos. And then we find out that Balaam, the prophet, back in Numbers 24:17, Balaam was kind of a magi himself. E então nós descobrimos que Balaão, o profeta, em Números 24:17, o próprio Balaão era, de certo modo, um mago. He was a prophet, truly. And he prophesied here and said a star would rise out of Jacob. Ele era um profeta, verdadeiramente, e ele profetizou aqui, e disse que uma estrela subiria de Jacó. And when these wise men saw that the word of God said a star would rise out of Jacob, they followed that little God-given token to the source of eternal life. E quando estes sábios viram que a palavra de Deus dizia que uma estrela subiria de Jacó, eles seguiram esse pequeno sinal dado por Deus, a fonte de luz eterna. So will wise man today, who is not blinded by creeds, will follow the God-given spoken word till they see the fullness of the power of God blooming forth in this hour. Assim também os sábios hoje, que não estão cegos pelos credos, seguirão a palavra falada, dada por Deus, até que vejam a plenitude do poder de Deus florescendo abertamente nesta hora. They see it and they know that it's here in the Scripture. God promised it for this day. Eles veem isto, e eles sabem que está aqui na Escritura. Deus prometeu para este dia. No matter how many observatories, how many other things told the wise man, well, you're out of your mind. Não importava quantos observatórios, quantas outras coisas dissessem aos magos, ora, os senhores não estão no seu juízo perfeito. 2 years they was in travel. They passed by many nations. And they said, where are you going? Por 2 anos eles estiveram de viagem. Eles passavam por muitas nações e dizia-se, aonde os senhores vão? Oh, we have seen his star in the east and we come to worship him. Amen. Oh, vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. And when they lined up in Jerusalem, the denominational headquarters, they didn't have the answer. E quando eles alinharam-se em Jerusalém, nas séries denominacionais, eles não tinham a resposta. They went up and down the streets crying, where is he? Born King of the Jews. They know nothing about it. Eles foram de um lado para outro das ruas, clamando, onde está ele, nascido rei dos judeus? Nada sabia-se sobre isso. So they called on the word to find out. Então eles recorreram à palavra para descobrir. They had followed, know that star was leading them to the eternal light. Guide us to thy perfect light. Eles haviam seguido, sabiam que a estrela os estava guiando à luz eterna. Guia-nos à tua luz perfeita. And the word is what guides you to the light, and the light's what makes the word vindicated. E a palavra é que o guia à luz. E a luz é que faz a palavra vindicada. Notice, they were wise men. And wise men today, not wise. The wisdom in this world is foolishness to God. Note, eles eram sábios.
E os sábios hoje não sabem. A sabedoria deste mundo é loucura para Deus. All your scientists and you people who are depending on some great scholarship or something or other telling you how to split an atom, it can't give you life. Todos os seus cientistas e você, gente que está dependendo de alguma grande cultura ou de alguma outra coisa, dizendo a vocês como decompor um átomo, ela não pode dar vida a vocês. There's nothing can give you life but the spoken word of God. It's the only word that life can come is through His spoken word. Não há nada que possa dar vida a vocês a não ser a palavra falada de Deus. É o único meio por onde essa vida pode vir, é através de sua palavra falada. And that's all right to know how to split an atom. I wish they never found it out. E está bem assim, saber como decompor um átomo. Quisera que eles nunca tivessem descoberto isso. But if they have to do it because this world is hanging today. Porém, se eles têm de fazê-lo, porque este mundo está pendente hoje. It had to happen to burst these big holes in the earth to let that lava come forth and rejuvenate this world again, to make a new earth. Tinha de acontecer para arrebentar estes grandes buracos na terra, para deixar essa lava sair e rejuvenescer este mundo novamente, para fazer uma nova terra. Where the righteous will walk out upon the dust of the wicked, where sin will be forgotten. Onde os justos caminharão sobre as cinzas dos ímpios no milênio, onde o pecado será esquecido. Everything has a way of renewing itself. Tudo tem uma maneira de se renovar. And man who was given to live on this earth, by his own wisdom, taking a tree of knowledge instead of the tree of life, he'll destroy the earth that God gave him to live on. E o homem a quem foi concedido viver nesta terra, pela sua própria sabedoria, tomando a árvore da ciência em vez da árvore da vida, ele destruirá a terra a qual Deus lhe dá para nela viver. But those who are still on the tree of life shall come to a new heavens and a new earth, where there is no sickness or death. Porém, aqueles que ainda estão na árvore da vida haverão de vir a um novo céu e uma nova terra, onde não há enfermidade nem morte. Light, light, Lord, send us light. Luz, Senhor, envia-nos luz. It was the angels of God that showed light upon the hill to guide the shepherds to the eternal life. Foram os anjos de Deus que mostraram luz sobre a colina para guiar os pastores até a luz eterna. See, it only comes by light. Life can only come by light. Veja, ela somente vem pela luz. A vida pode somente vir pela luz. The shepherds wanting to know, when a king is born, they have singing. Great carrying on when the king is born. Os pastores desejando saber, você sabe, quando um rei nasce, eles cantam grande alvoroço. Quando o rei nasce. Now, he was so secretly born, and born in a stable, in a manger where the cattle and horses was eating, but yet he was a king. Agora, ele nasceu tão secretamente, e nasceu num estábulo, numa manjedoura, onde o gado e cavalos estavam comendo. Contudo, ele era um rei. And the angels came down and sang the hymns to the shepherds in the light. E os anjos desceram e cantaram os hinos aos pastores na luz. The angels themselves were lights that showed with the word of God. Os anjos, eles mesmos, eram luzes que se manifestavam com a palavra de Deus. They had the word of God and told them, today in the city of David, in Bethlehem, is born Christ the Savior. Eles tinham a palavra de Deus e disseram a eles, hoje, na cidade de Davi, em Belém, nasceu Cristo, o Salvador. The angels had the word and the word came by light to God. Os anjos tinham a palavra e a palavra veio pela luz para guiar. And they followed the word of the angels to the eternal light. E eles seguiram a palavra dos anjos até a luz eterna. They found the baby there wrapped in swaddling cloths, as they had said. For you see, life only comes by light. Eles encontraram o nenê ali, envolto em pano, como eles haviam dito. Pois, veja você, a vida somente vem pela luz. Notice,
He was the Word, made light, or became light. Note, ele era a palavra que se fez luz, ou que veio a ser luz. The Word, in that generation, He was the Word light of that generation because the prophets of old had spoke of Him. A palavra naquela geração, ele era a palavra luz daquela geração, porque os profetas de outrora tinham falado dele. And here He come and vindicated He was the light of God's spoken word. See? E aqui ele veio e vindicou que ele era a luz da palavra falada de Deus. Está vendo? All the prophets had said had been fulfilled in Him. See? Tudo que os profetas tinham dito fora cumprido nele. Veja, The prophets back here with the word, like God was at the beginning, when He said, "Let there be light," and light came. os profetas aqui do passado, com a palavra, como Deus era no princípio, quando ele disse, haja luz, e luz veio. Now the prophet said, "A virgin shall conceive, bring forth the son. They shall call his name Emmanuel, for it will be God with us." Agora o profeta disse, uma virgem conceberá, dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, pois isto será Deus conosco. Now they had spoken, the word had went out, but He was the light. Agora eles o haviam falado, a palavra tinha saído, porém ele era a luz. What was He? The fulfillment. O que ele era? O cumprimento. Aleluia! He was the fulfillment of that word. He was the manifestation of that word. Ele era o cumprimento dessa palavra. Ele era a manifestação dessa palavra. So is it today. Assim é hoje. God's word has been fulfilled at the hour. That's the light. It's God manifesting Himself. He was the light of the world. A palavra de Deus se tem cumprido na hora. Essa é a luz. É Deus manifestando-se. Ele era a luz do mundo. And when the prophets, inspired by the Holy Spirit, said, "Unto us a child is born. Unto us a son is given, or a child is given." E quando os profetas, inspirados pelo Espírito Santo, disseram, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ou um menino se nos deu. And His name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. There it was. E o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Aí estava. What was He? The light that fulfilled that word. Amen. The light that fulfilled that word. O que ele era? A luz que cumpriu essa palavra. Amém. A luz que cumpriu essa palavra. In Matthew, St. Matthew, the 28th chapter, we find, and when Jesus raised from the dead. Em Mateus, no capítulo 28 de São Mateus, nós encontramos, e quando Jesus ressuscitou dos mortos, He also was the light of the spoken word of David when he said, "I'll not leave his soul in hell, neither will I suffer my Holy One to see corruption." ele também foi a luz da palavra falada de Davi, o qual disse, não deixarei a sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja corrupção. Death was in darkness, but He broke open the seals of death and walked into it and come back out again. A morte estava nas trevas, mas ele rompeu os selos da morte e entrou nela e tornou a sair de novo. He was the light that vindicated Him, that the dead can live after they are dead. He was. Ele era a luz, a palavra vindicada, para que os mortos possam viver depois de estarem mortos. Ele era. On the day of Pentecost, that was the light that showed when the Holy Ghost had come. No dia de Pentecostes, essa foi a luz que mostrou quando o Espírito Santo tinha vindo. Isaiah said in the 20th chapter of Isaiah said that with precept must be upon precept, line must be upon line. Here a little and there a little, hold fast to that what's good. Isaías disse no capítulo 28 de Isaías disse que com mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, retende o bem. For with stammering lips and with other tongues will I speak to this people, and this is the rest. This is the Sabbath. That I'll give to. Pelo que por lábios estranhos e por outras línguas falarei a este povo, e este é o descanso, este é o sábado.
que eu darei ao... And all this they would not hear. Walked away and wagged their heads. E tudo isto não quiseram ouvir. Foram embora, balançaram as suas cabeças. And when on the day of Pentecost, when the Holy Ghost fell upon those people, and they acted like drunk men and women, staggered under the impact of the Holy Spirit. E quando no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas, e atuaram como homens e mulheres bêbados, cambaleando sob o impacto do Espírito Santo, And they walked away and wagged their heads and said, "This people's drunk, full of new wine," and so forth. e eles foram embora e balançaram as suas cabeças e disseram, este povo está bêbado, cheio de mosto, e assim por diante. It absolutely was the light. The word that had been prophesied made manifest. Era absolutamente a luz, a palavra que fora profetizada, manifestada. So is it in every age. Assim é em cada era. The word made manifest, come to life, is the light of that age. A palavra manifestada que veio à vida é a luz dessa era. There, the word made manifest, just like was in Genesis 1, when God said, "Let there be light," and there was light. Ali a palavra manifestada, tal como foi em Gênesis 1, quando Deus disse, haja luz e houve luz. When God said, "There will be a son," and there was a son. Quando Deus disse, haverá um filho e houve um filho. When God said it in Joel 2:28, "It shall come to pass in the last days, I'll pour out my spirit upon all flesh." Quando Deus disse em Joel 2:28, há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Your sons and daughters shall prophesy, upon my handmaids and maidservants I'll pour out my spirit. Vossos filhos e filhas profetizarão, sobre as minhas servas e donzelas derramarei de meu espírito. Your young man shall see visions, your old man shall see dreams. Os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos terão sonhos. And all these things that he promised, when the Holy Ghost fell, was the light upon that word. E todas estas coisas que ele prometeu, quando ele, o Espírito Santo, caiu, foi a luz sobre essa palavra. When the word was made manifest, then it became light. Quando a palavra foi manifestada, então ela se tornou luz. He is the light. He is the light that we should follow. He is the only light. Ele é a luz. Ele é a luz que deveríamos seguir. Ele é a única luz. The angels found light and followed it to him. Os anjos encontraram luz e seguiram-na até ele. Now, in all ages, Agora, em todas as eras, God has set forth so much of His Word for each age. Deus tem apresentado um tanto de sua palavra para cada era. God always sends somebody that Word can get into and show the light of it. Deus sempre envia alguém em quem essa palavra possa entrar e mostrar a luz dela. At every age, it does the same thing. Always does that. Que cada era faz a mesma coisa, sempre faz isso. He was a fulfillment, as I said, of all of the divine, holy powers of the prophets. They were minor gods. Ele foi o cumprimento, como eu disse, de todos os poderes santos e divinos dos profetas. Eles eram deuses menores. When the word of the Lord came to a man, Jesus said himself, and he was a God. You know that. Quando a palavra do Senhor vinha a um homem, Jesus disse, ele próprio, que ele era um Deus. Vocês sabem disso. He said, if your law said, and your fathers back there, call them who the word of God came to, call them gods. How can you condemn me, he said, when I said I'm the son of God? See? Ele disse, se a vossa lei disse e vossos pais lá no passado chamaram aqueles a quem a palavra de Deus veio, os chamaram deuses, como podereis me condenar, dizendo, quando eu disse, eu sou o filho desse Deus? Vê? When the very God himself, who spoke the word through the prophets, he was a manifestation of that spoken word. Quando justamente o próprio Deus, que falou a palavra através dos profetas, ele era a manifestação dessa palavra falada. If the prophet was called a God because he was the manifestation of another prophet's word, how could you condemn him when he was the same thing? E se o profeta foi chamado um Deus porque ele era a manifestação da palavra de um outro profeta, como vocês podem condená-lo quando ele era a mesma coisa? He was the Son of God, as he shall be called the Son of God. Ele era o Filho de Deus, pois ele será chamado o Filho de Deus. He was a long-promised Messiah that the world had waited on. He was the Messiah's promise made manifest. Ele era o Messias por muito tempo prometido, o qual o mundo havia esperado.
Ele era a promessa do Messias manifestada. Look at him when he stood there. He said, if I do not the works of my Father, then condemn me. See? Olhe para ele quando se encontrava ali. Ele disse, se não faço as obras de meu Pai, então me condenais. Vê? But if you can't believe me, believe the works that I do. They testify who I am. They tell you who I am. Mas se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço. Elas testificam quem eu sou. Elas vos dizem quem eu sou. You see that blind, darkened hour that they live in? They couldn't see it. They just couldn't understand. How could he be that? Veja você, essa hora cega e escura em que eles vivem, eles não puderam ver isso. Eles simplesmente não puderam entender. Como poderia ele ser isso? How can he be any son of God when he's born right down here in Bethlehem? If he only know the word said it would come that way. Como pode ser ele algum filho de Deus quando ele nasceu bem aqui embaixo em Belém? Se eles tão somente conhecessem a palavra, dizia que isso viria dessa maneira. Why, his father Joseph is a carpenter. His mother, why? It's actually believed amongst our brethren that he was born illegitimately. Ora, seu pai, José, é um carpinteiro. Sua mãe, ora, na verdade, cresce entre nossos irmãos que ele nasceu ilegitimamente. See, but yet the word of God said that. Vê, contudo, a palavra de Deus dizia isso. He said, search the scriptures. For in them you think you have eternal life, and they are the very ones that testify who I am. Ele disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas as mesmas que testificam quem eu sou. They are the ones that testify of me. This holy scriptures. Elas são as que de mim testificam estas santas Escrituras. Then what was he? God's light. No wonder he said, I am the light of the world. Então, o que ele era? A luz de Deus. Não admira que ele dissesse, eu sou a luz do mundo. Not only did he say, I am the light, but he said, ye are the light. Não somente disse ele, eu sou a luz, mas ele disse, vós sois a luz. If his word is in you, bearing record of itself, then you are light of the world. Se sua palavra está em você, testemunhando dela própria, então você é a luz do mundo. Notice, we find out, light of each age made manifest, just the same. Note, nós descobrimos a luz de cada era manifestada da mesma forma. Then I want to ask the question as before time gets away, why? Then were they, did they turn it down? Então eu quero fazer a pergunta enquanto, antes que nosso tempo fuja. Por quê? Por que então eles rejeitaram isto? How could they do it? When their very Bible, if they was reading, was being made manifest before them. Como eles puderam fazê-lo quando a própria Bíblia deles, que eles estavam lendo, estava sendo manifestada diante deles? Now study real hard now. Agora estude bem diligentemente agora. Remember, I'm talking to many people at this time, see? Not just 400 or 500 here, but I'm talking to many thousands. Agora lembre-se, eu estou falando a muitas pessoas nesta ocasião, veja você. Não simplesmente a 400 ou 500 aqui, mas eu estou falando a muitos milhares. Stop just a minute. Stop your tape recorder and ask the question, why would religious man, good man, why would Joseph question? Pare só um minuto. Pare o seu gravador e faça a pergunta. Por que, homens religiosos, homens bons, por que José questionava? See? Why would you? Because he never searched the scripture. Está vendo? Porque ele nunca examinava a Escritura. Why did the priest question? Porque os sacerdotes questionaram? One reason they didn't, they knew it. Uma só razão por que não o fizeram. Eles sabiam. Nicodemus well expressed it. He said, Rabbi, we know you're a teacher from God. No man could do what you do except God be with him. We're aware of that. Nicodemos expressou bem isso. Ele disse, Rabi, sabemos que tu és um mestre de Deus. Ninguém poderia fazer o que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Estamos conscientes disso. But what was it? Their traditions kept them from doing it. Mas o que houve? Suas tradições impediam que eles o fizessem. Then why did they reject the Messiah? Why did they reject that light? Então, por que rejeitaram eles o Messias? Porque eles rejeitaram essa luz? Here's the word that they know was coming to pass.
But when the Word was made manifest to show that the Word of God had been fulfilled, compare that with today. Aqui está a palavra que eles sabiam que ia acontecer. Porém, quando a palavra foi manifestada para mostrar que a palavra de Deus fora cumprida, compare isso com hoje. Está vendo? But he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping